Já ficou perdido na hora de observar a sala de aula? Já se deu conta de que, nossa, o que eu vou observar aqui? Como é que eu vou fazer uma devolutiva bacana para o professor? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso, fica comigo até o final. Oi pessoal, eu sou Luciana Barroso, gestora escolar, e aqui nesse canal tem vídeos de gestão e educação num só lugar. Toda semana tem vídeo novo por aqui, não perde nenhum conteúdo. Você como gestor escolar tem a atribuição de observar as salas de aula, mas muitas vezes você faz isso sem planejamento prévio, o que não pode acontecer. E na hora do feedback, como que você vai dar devolutiva para o professor? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. O que elaborar para observar na sala de aula e como dar um feedback aí construtivo para o seu professor e realmente pontuar aí o que precisa ser ajustado na prática do docente. E você na sua escola costuma observar as salas de aula? Consegue um tempinho aí na sua rotina para poder entrar em sala, observar a aula do professor e depois dar uma devolutiva a ele? Conta aqui nos comentários como que é essa prática aí na sua escola. Então, quanto à observação da sala de aula, tem que ficar claro para o professor e para o coordenador, para o gestor que vai observar, que esse momento de observação de sala de aula não é um julgamento, não é uma fiscalização. É um momento onde o coordenador, sendo o parceiro mais experiente ali daquele professor, vai entrar na sala de aula para observar alguns aspectos focados naquele momento de como ajudar aquele professor a melhorar sua prática. Não é uma questão de ser fiscal, de querer só buscar os erros do professor ou querer ficar olhando ali os erros que ele comete. Não, na verdade, esse é um momento muito rico, porque alguém de fora vai poder observar a sua prática, que muitas vezes acontece no automático, e você não se dá conta de alguns ajustes que precisam ser feitos. Então, esse é um momento muito importante da atuação do coordenador, do gestor, que precisa entrar em sala de aula para observar algumas coisas previamente combinadas e planejadas por ele, para poder depois dar uma devolutiva para aquele professor. E isso pode influenciar muito na prática daquele professor com seus alunos. Um dos aspectos que podem ser observados pelo coordenador é o planejamento. De que maneira esse planejamento está achando ali um caminho na sala de aula? Será que aquele professor está realmente planejando a sua aula? Isso aparece constantemente no concreto ali com os alunos. Se teve planejamento ou não teve planejamento. E se teve, a aula flui muito melhor. Esse é um dos aspectos que o coordenador consegue ali observar rapidinho na sua observação de sala de aula, mas precisa estar elaborado previamente ali no seu roteiro de observação de sala de aula. Outro aspecto que o coordenador também pode observar é a gestão da sala de aula. Como que aquele professor consegue ter uma gestão ali positiva, consegue articular com os alunos, porque os alunos são todos diferentes. Óbvio. Então é preciso saber se aquele professor tem domínio ali da gestão da sua sala, como ele faz os agrupamentos dos alunos, como ele divide a sala, em que momentos ele faz atividade em grupo, atividade individual. É preciso uma observação de como ele gerencia a sua sala de aula, o que vai também ao encontro do que já foi falado aqui do planejamento, porque planejar vai além do conteúdo que vai ser passado na sala. O planejamento ele inclui também como as crianças vão estar dentro daquela aula, dentro daquele espaço. Então, o gerenciamento da sala de aula é muito importante e pode também fazer parte da sua observação aí daquela sala de aula. Outro aspecto que também é importante na observação é a didática utilizada ali por aquele professor. Como é a concepção de ensino-aprendizagem que ele transmite para os seus alunos? Será que é mais tradicional? Será que é mais construtivista? Ou de reflexão realmente sobre o conhecimento? Essa hora também o gestor precisa estar atento para observar esse aspecto, de que maneira o ensino-aprendizagem está acontecendo ali naquela sala de aula. E outro aspecto super importante também na observação de sala de aula é a questão da avaliação. Como acontece a avaliação ali naquela sala? O gestor, o coordenador pode recortar um momento de avaliação para observar essa classe. Vamos escolher aí um dia que vai acontecer uma avaliação e aí o gestor pode interferir ali, observando, primeiro, aquela prática de avaliação. Qual é a concepção que o professor tem de avaliação e que ele vai exercer ali com os seus alunos? Essa observação também vai entrar na prática como item para o plano de formação. Essas observações que o coordenador faz dos professores, independente do ano,
pode entrar como item no seu plano de formação. O que ele observa pode vir como uma meta para se alcançar dentro das reuniões, dentro das suas pautas, dentro do seu plano de formação, para poder ajustar lá na frente as práticas dos professores. Então, a observação de sala de aula é um momento muito rico, como já foi dito, porque ele pode também interferir no plano de formação lá do coordenador, para que ele traga teorias, para que ele traga boas práticas, bons modelos a serem seguidos por esses professores que estão cometendo algumas falhas ou tendo que ajustar algumas coisas aí dentro da sua atuação. Então, é muito importante também esse coordenador usar o que está elaborado ali para observação, para o seu plano de formação e para uma devolutiva mais potente, mais positiva. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um PDF para vocês utilizarem nas suas observações de sala de aula e também um roteiro de devolutiva aos professores. Se vocês quiserem utilizar, está na descrição desse vídeo o link. E agora, em se falando de devolutiva, como dar uma devolutiva positiva para esse professor? Mesmo que tenham alguns pontos a serem ajustados, a gente precisa fazer isso de forma empática, porque aquele profissional está dando o seu melhor. Então, precisamos cuidar da nossa devolutiva e que seja de uma forma potente ali para que realmente transforme a prática daquele professor. Primeira coisa, para a devolutiva é agendar um momento com aquele professor, não pode ser no meio do corredor, tem que ser num ambiente ali mais discreto, porque você pode falar algumas coisas que os outros não precisam saber, então tem que ter um agendamento, um momento ali mais específico para essa devolutiva, e aí sim você começar a sua fala com aquele professor. E para iniciar essa devolutiva, é bom e é interessante que sejam destacados os pontos positivos daquele professor. Ninguém é tão ruim assim que não tenha nenhum ponto positivo a ser destacado. Então comece pelos pontos positivos da aula que você observou, comece colocando aquele professor em destaque com a sua prática positiva que você encontrou naquela observação daquele momento da sala de aula dele, isso é importante. E nesse movimento de devolutiva você já vai trazendo para ele alguns pontos que você pode trazer para melhorar. Então você vai dar um destaque para o positivo, entretanto algumas coisas que não ficaram muito legais podem ser melhoradas, porque realmente todo mundo tem alguma coisa que pode melhorar aí na sua atuação. Então esse é o caminho, esse movimento de destacar o que é positivo e aí colocar, que tal você fazer dessa forma? O que você acha de mudar tal estratégia ou tal prática? Daí você já vai vendo quais pontos podem ser mudados por aquele professor e vai pontuando a ele de forma bem natural, bem empática, com diálogo principalmente, ouvindo aquele professor, ouvindo com escuta atenta, não só para você bombardear com coisas erradas que ele faz, mas escutando os motivos que fazem com que ele haja daquele jeito na sua atuação. Outra questão muito importante é use evidências na sua devolutiva. Não é porque você acha que está daquele jeito ou que você acha que deve estar. Você viu, você observou ali aquela sala de aula. Então, você tem que usar evidências das coisas que você observou, que você anotou ali no seu roteiro de observação, colocar para aquele professor. Não o que você acha ou o que te falaram daquela aula. Você estava ali presente, você teve como observar. Então, use como evidências para você poder fazer devolutiva para aquele professor. E por final, dentro da sua devolutiva aí, para concluir a conversa que você vai ter com esse professor, trace com ele um plano de ação. Daqui para frente, como vai ser sua prática diante daquilo que foi observado e conversado aqui nesse momento. Traçar um plano de ação para os próximos dias é muito importante. E aí, de acordo com a sua rotina, você retoma na próxima observação dessa sala de aula ou momento de reunião, mas é importante que tenha um gancho, que trace um plano de ação daquele momento para o próximo momento com aquele professor. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sempre tem conteúdo legal por aqui, não fica de fora e não perde nenhum. A observação de sala de aula é um momento de crescimento tanto para o gestor que está ali analisando, quanto para o professor que está ali naquele processo, naquele movimento de feedback, de devolutiva. Então, não desperdicem esse momento de observação de sala de aula e de devolutiva aos professores. Isso também é um exercício muito bom para nós, enquanto gestores, para a gente
exercitar e colocar em prática de que modo você está tratando as pessoas que trabalham com você e de que modo você está absorvendo aquele conhecimento. Porque num ano você pode estar numa escola, outro ano você pode estar em outra, um dia você pode estar coordenador, outro dia você pode estar diretor. Então, esse movimento do feedback, de conversar, de colocar realmente os pingos nos is, como a gente fala, é preciso agir de forma mais zelosa com as pessoas e com empatia, porque cada profissional está dando o seu melhor. Então não é questão de ser fiscal, é questão de ser o parceiro mais experiente e colocar alguns ajustes que são necessários na atuação das pessoas. Vou deixar aqui na tela final alguns vídeos super interessantes para você continuar assistindo e por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!